E agora a gente vai mudar de assunto, vai falar sobre saúde, porque especialistas reavaliam o uso do índice de massa corporal, o IMC, como o único parâmetro para determinar a obesidade. Esse cálculo foi proposto pela primeira vez em 1835. Em 1997, a Organização Mundial de Saúde o tornou referência oficial de medida para obesidade. Mas a fórmula é criticada há muitos anos por alguns médicos. E para discutir essas novas perspectivas, recebemos hoje a nutricionista Bruna Maria Vieira. Muito boa tarde, Bruna. Seja bem-vinda ao Ver Mais. Hoje, então, a gente vai trazer sobre esse assunto, né? Acho que é importante a gente explicar para quem está em casa, agora já no início, o que é esse IMC, como que ele era calculado. Então, o IMC, ele era calculado pelo teu peso dividido pela altura ao quadrado. Então, para facilitar, pega a tua altura, multiplica 2 vezes, depois divide o peso pelo resultado, né? E realmente era um cálculozinho bem simples de fazer. Então todo mundo em casa já tinha como saber, né? Uhum. E como funcionava essa variável, né? A partir de que número que já era considerado obesidade? Então, a partir de 24,99 era eutrofia, ou seja, estava dentro do adequado. 25 já é considerado um sobrepeso e 30 ficava como obesidade. E por que era considerado como um equívoco utilizar apenas o IMC, né, como critério para definir sobre saúde, por exemplo, né? Eu tinha um IMC ali de 20 e pouquinho. Por que não dá para dizer que é considerado saúde? Porque o IMC, originalmente, ele foi feito para um estudo populacional, ou seja, você tem que avaliar milhares de pessoas. Você não vai, naquela época, hoje já tem computador, tudo, mas antigamente as coletas tinham que ser mais limitadas e acabava daí tendo que ter alguma forma de poder classificar. Porém, para populacional é interessante porque acaba tendo um resultado rápido, tu consegue ver uma grande amostra. Mas individualmente tem vários problemas. Por exemplo, 2 principais. Se a pessoa tem muita massa muscular e pouca gordura, ela pode, muitas vezes, ser classificada como obeso, porque o peso do músculo ele pesa bastante e a pessoa pode estar classificada como obesidade e, na verdade, ela está até com menos gordura do que o que deveria ter. Sim. Então é muito comum em fisiculturistas. Se pegar um fisiculturista, ele vai estar classificado no IMC como obesidade e ele não está obeso, ele está até com menos gordura do que precisaria, né? E agora, como que está sendo feito esse cálculo, então, para definir sobre obesidade? Existe uma fórmula em que está sendo utilizado ou alguns outros critérios são avaliados? Então, essa é uma nova proposta pelo Lancet, com 18 critérios, né? Foi publicado no Lancet. E esses critérios, eles levam em consideração se a pessoa tem lipedema, apneia do sono, hipertensão. Então, são vários critérios que não estão relacionados exatamente com o peso e com a altura que era só o IMC, aquela fórmula mais simples, né? E é uma classificação interessante, porque tem várias coisas que você vai ter que observar e mais individualizada. E esses critérios, eles precisam ser avaliados por um profissional, né? Com certeza. Profissional médico, nutricionista, então não tem como eu saber de casa. Não, porque daí a pessoa ela tem que ter o diagnóstico. Então, por exemplo, a hipertensão, ela vai ter que ter um diagnóstico de hipertensão. A apneia do sono, ela tem que fazer os exames para realmente diagnosticar a apneia do sono. Então, são critérios que realmente vai ter que ter uma investigação mais aprofundada. E quais os primeiros sinais, né, que a pessoa apresenta quando está chegando na obesidade? O que as pessoas podem já ver em casa e já acender o alerta? Pois então, a obesidade, se a gente for falar em percentual de gordura, e esse era um outro problema do IMC, às vezes a pessoa tinha um IMC normal, então classificado como peso normal. Porém, ela ia observar que tinha mais gordura do que o normal. E no final ela é uma pessoa com uma obesidade, com sobrepeso. Então isso é uma coisa bem comum. Então às vezes tu acha que está num peso normal, ou você acha que está numa quantidade de gordura normal e não está com mais gordura e até menos massa muscular. Então isso é uma coisa que tem que cuidar. Como é que a pessoa vai sentir com relação à obesidade? Primeiro, os hábitos alimentares
já falam por si. Se a pessoa come muita besteira, se ela já está sentindo as calças, né, não caberem, começa a aparecer problemas de saúde, então essa apneia, às vezes alguém começa a questionar, olha, está começando a roncar. Já pode ser um sinal de que está desenvolvendo alguma alteração, que o normal não seria roncar. Ou muita dor na perna, inchaço nas pernas. Então começa a ter alterações até circulatórias pelo excesso de gordura. Então isso pode ocorrer e a pessoa tem que estar observando, né? E a partir do momento que a pessoa tiver esse diagnóstico de obesidade, o que precisa ser feito? Quais os primeiros hábitos que precisam ser alterados, né? Além de, claro, de todo o acompanhamento médico que é necessário. A intervenção na obesidade, no ganho de peso, ela tem que ser bem precoce. Às vezes a pessoa vai deixando, e quando chega num limite ela vai correr atrás do prejuízo. Primeiro, o que eu falo para as pessoas, ter paciência. Não adianta, tá? Porque, eu vou querer, engordei 20 quilos e vou querer perder isso em 3 meses. É mais complicado. Então, o nosso corpo ele não está na mesma velocidade que a tecnologia. Hoje tem tudo muito rápido, mas o nosso corpo ele vai ter que dar paciência, ele vai ter que ter um tempo para perder. Então, tem que cuidar com relação a isso, assim, sabe? E o que a pessoa vai ter que cuidar, né? Procurar um nutricionista para adequar a alimentação, para que muitas vezes a gente vai atrás de dieta maluca e daí vira aquele ciclo. Emagrece, daí depois, pum, engorda de novo. E não vai criar hábitos alimentares para manter aquela perda de peso. Então isso é bem importante, ter um aconselhamento nutricional para cada caso, né? Então não é uma receita mágica, não é de um dia para o outro. Então são hábitos que sempre a gente já tem que estar cuidando, a alimentação, atividades físicas, né? Está bem com a gente mesmo. Muito obrigada, Bruna, por trazer para a gente essas informações, então, sobre essas mudanças no cálculo de obesidade, né? Que com certeza requer atenção de todo mundo. O importante, né? Sempre cuidar desses hábitos e com certeza ter o acompanhamento de um profissional de saúde. Obrigada, Bruna. Muito obrigada.